Antes de explicarmos a pergunta em si, vale ressaltar alguns conceitos sobre atrito. Atrito se caracteriza por ser a força contrária ao movimento, ou seja, ao aplicarmos uma força em algum objeto que está sobre uma superfície, a resistência ao movimento que percebemos é considerada força de atrito. Esta resistência se dá pelas rugosidades presentes na superfície. E quanto mais rugosidades a superfície apresentar, maior será a força de atrito. Isto é perceptível em um bloco colocado sobre uma superfície inclinada. Ele não cai, pois a força de atrito é igual à força exercida pelo componente x da força-peso. Para calcular o coeficiente de atrito, seja ele cinético ou estático, utilizamos a seguinte equação, onde F é a força aplicada ou necessária, que é dada em newtons. N representa a força normal, que também é dada em newtons, e o coeficiente é adimensional. Mas então, força de atrito depende da superfície de contato? Primeiramente, imaginamos que sim. Afinal, quanto maior for a superfície do objeto em contato com a superfície em que está apoiado, este estará mais difícil de ser puxado ou empurrado. Entretanto, o que realmente é considerado para este cálculo é o peso deste objeto, ou seja, se dois objetos possuírem um formato diferente, entretanto apresentarem mesmo peso, estes resultarão em uma mesma força de atrito em determinada superfície. Como resposta a esta pergunta, o professor Lang ressaltou o seguinte: Leonardo da Vinci, ao estudar experimentalmente o atrito, constatou que o valor máximo da força de atrito entre as duas superfícies é independente da área de contato, mas depende da intensidade da força de compressão entre as duas superfícies, a força normal, a superfície em contato, e da natureza das superfícies, entenda-se do material do qual são feitas ambas as superfícies, do grau de polimento de ambas as superfícies, etc. Este resultado de independência com a área de contato é contraintuitivo e se constitui em um resultado de medidas cuidadosas para o qual não havia uma explicação simples. A teoria sobre o que acontece em nível microscópico com as interações por atrito é um campo de pesquisa atual em física. Um modelo explicativo simples para esse interessante e contraintuitivo resultado experimental da independência da força de atrito máxima com a área de contato passa pelos seguintes pressupostos. A área de contato efetiva em nível microscópico entre os dois sólidos é muito menor do que a área aparente, área em nível macroscópico tomada como área de contato, pois os dois corpos se tocam apenas em alguns pontos dessa área. A intensidade máxima da força de atrito depende do número de pontos de contato entre os dois sólidos, ou, dizendo de outra maneira, depende da área efetiva e não da área aparente. A área efetiva de contato, mantida a área aparente constante, é diretamente proporcional à intensidade da força de compressão, que é a força normal à superfície de contato. Dizendo de outra forma, mantida a área aparente constante, a área efetiva aumenta conforme aumenta a pressão. Imaginem agora que a intensidade da força normal com a superfície de contato seja mantida constante. Se diminuirmos a área aparente, aumentaremos a pressão. Ao aumentar a pressão, iríamos aumentar os pontos de contato caso a área aparente não tivesse sido diminuída. Como por suposição, a área aparente diminuiu, o número total de pontos de contato permaneceu constante. Permanecendo constante o número total de pontos de contato, a intensidade máxima da força de atrito é constante. Portanto, conclui-se que a área de contato não interfere na força de atrito, e sim a superfície e o peso do objeto, ou em outras palavras, a força de atrito depende da área efetiva e não da área aparente. Ou seja, se continuarmos a ter os mesmos pontos de contatos quando a área aparente diminui ou aumenta, desde que mantida a mesma força normal,
a força de atrito será igual em ambas as posições.